Então vamos lá. A aula de hoje a gente vai trabalhar com os glicídios, certo? É uma parte muito interessante, muito importante, porque ela diz respeito ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, certo? Então, nós vamos ver aqui nessa primeira parte, né, algumas características dos glicídios, e aí posteriormente a gente passa para a resolução de questões, viu? Qualquer dúvida vocês vão anotando, e aí ao final a gente vê e tenta sanar essas dúvidas. Então, os glicídios, né, do grego glicos, que quer dizer doce, lembrando que nem todo glicídio, certo, ele é doce, ele vai depender justamente dessa combinação de ligações, certo, que vai existir. Mas, de modo geral, a maior parte dos glicídios, eles são doces. São moléculas orgânicas, né, constituídas por carbono, hidrogênio e oxigênio, aí está aí a forma molecular, certo? Em termos gerais, a gente pode dizer que um glicídio ele é uma substância orgânica. Por quê? Porque devido à presença do carbono, certo? Os glicídios também são conhecidos como açúcares, glucídios, carboidratos ou hidratos de carbono. Então, aí são palavras sinônimas de glicídio, certo? Na maioria das vezes, a gente chama de açúcar ou carboidrato. Então, de onde é que vêm os glicídios? Eles vêm justamente do processo de fotossíntese, certo? Como é que eles são produzidos? Aí vocês estão vendo, ó, o gás carbônico, né, que é uma das substâncias que fazem parte da fotossíntese. A planta capta, né, o gás carbônico. Nós vamos ter a água. E o mediador disso, ou estimulador desse processo, daí o nome foto, é justamente a energia do Sol, certo? Lá nos cloroplastos, essas substâncias, mediadas pela luz do Sol, entre outras substâncias que participam, como, por exemplo, a clorofila, como, por exemplo, o magnésio, né, como a gente viu na aula passada, eles são convertidos, né, isso daqui tudo é substância inorgânica, certo? Eles são convertidos em uma substância orgânica, no caso aqui no exemplo, a glicose. Atentem-se para a forma, CHO. Muitos deles vão variar apenas a estrutura, certo? A fórmula vai permanecer a mesma. E aí resulta em um açúcar, né? No caso aqui um hexose, já que são 6 carbonos, e gás oxigênio, certo? Então as plantas, elas funcionam, e no caso, por exemplo, as algas, mas no exemplo aqui as plantas, elas funcionam como se fosse um filtro, certo? Elas captam esse dióxido de carbono, fazem essa fixação por meio da produção de substâncias orgânicas que são essenciais para a gente não consegue fazer isso, a gente não consegue produzir, por exemplo, uma molécula de glicose, e também liberam gás oxigênio para a atmosfera, que é justamente o produto dessa reação que nós utilizamos para a nossa respiração. Aí as funções dos glicídios, né? A função inicial, por exemplo, aí, produção de energia. Lá nas mitocôndrias, como vocês estão vendo aqui, né, a mitocôndriazinha, bem bonitinha, lá nas cristas mitocondriais e também na matriz mitocondrial, nós vamos ter a produção de energia, nós vamos ter a produção de ATP, certo? Que é a moeda energética do nosso organismo. Tem a função plástica, aqui mostrando um inseto. Por que o inseto? O que tem a ver os glicídios com os insetos? Porque, no caso da composição do exoesqueleto, né, desses insetos, nessa composição nós vamos ter, por exemplo, uma substância chamada quitina. Né? A quitina, ela faz parte do exoesqueleto, então ela também tem função plástica. Mas por que função plástica? Ora, vocês devem lembrar de um tipo de processo chamado equidise. O que é equidise? É justamente essa troca como se fosse de pele, ou no caso do inseto, da casca, né? À medida que ele vai crescendo, à medida que ele vai aumentando o seu tamanho, ele vai trocando de casca. Então, os glicídios também têm função estrutural, ou aliás, plástica.
Função estrutural. O que é essa função estrutural dos glicídios? Eles fazem parte tanto das nossas células, né, no caso da célula animal, como das células vegetais. No caso das células vegetais, eles compõem a parede celular, certo? No caso, por meio de uma substância muito conhecida da gente, chamada celulose. E no caso da nossa espécie, né, das células animais, ele compõe um tipo de estrutura chamada de glicocálix, né? Eles ficam aqui nessa região, como se fossem esses pelinhos, tem uma função, por exemplo, protetora, certo? Formando as chamadas glicoproteínas. Tem função genética, né? Porque eles compõem aqui, no caso, o DNA, no caso da ribose, né? A ribose é um tipo de açúcar, no caso, uma pentose, certo? Composta por 5 carbonos. Então, eles têm também função genética. Além da função de anticoagulante, no caso da heparina, certo? Inclusive, a heparina tem sido até utilizada agora no combate ao Covid-19, né? Uma das substâncias, não a única, certo? E tem função de isolante térmico, no caso do chamado panículo adiposo, certo? Então, essas são as principais funções dos glicídios. Não são apenas as únicas, certo? Mas são as principais. Aí nós vamos ter a classificação dos glicídios quanto à ocorrência de hidrólise. Nós vamos ter aqueles que não sofrem hidrólise, que tem a terminação -oses, e aí nós vamos ter glicose, por exemplo, frutose, certo? No caso aí, eles se diferenciam, no caso da glicose para frutose, pelo fato de que a glicose é um poliálcool mais um aldeído. E no caso da cetose, que é a frutose, né, um exemplo, poliálcool mais cetona. Então, aqueles que não sofrem hidrólise, eles se dividem em aldose, que é uma molécula de poliálcool mais um aldeído, daí o nome aldose. E no caso das cetoses, é um poliálcool mais uma cetona. Exemplo de aldose, glicose, exemplo de cetose, a frutose. Isso nós vamos chamar de monossacarídeos, certo? Cada moléculazinha dessa é um monossacarídeo, certo? Não quer dizer que seja uma molécula curta, bem pequenininha, não. Mas é uma molécula única, certo? E aí nós vamos ter a junção desses vários monossacarídeos, e aí nós vamos ter uma outra substância. Nós vamos ter, por exemplo, as trioses, quando são 3 carbonos, as tetroses, quando são 4 carbonos, e as pentoses e as hexoses. No caso da glicose, é uma hexose, assim como, por exemplo, a frutose. Mas, por exemplo, a ribose, que compõe a molécula de RNA, nós vamos ter uma pentose, que no caso, composta por 5 carbonos. Aqui, exemplo, ó, a glicose, que é uma hexose, galactose, frutose, e 2 pentoses, né? A ribose e a desoxirribose. E aí nós vamos ter aqueles tipos de glicídios que sofrem hidrólise, e aí nós vamos chamar de oxídios. Aí nós vamos ter aqueles oxídios que liberam apenas oses, ou seja, aqueles que liberam apenas moléculas que não se hidrolisam, são chamados de holosídeos. Um exemplo, os polissacarídeos, oligopolissacarídeos, no caso de oligo, quer dizer poucas oses, certo? E aí, como exemplo, nós temos a glicose e a frutose, né, que são 2 moléculas de monossacarídeo. Nós vamos ter aí a sacarose, né, um outro exemplo lá embaixo, liberando 3 moléculas de monossacarídeo, no caso a glicose, a frutose e a galactose. E aí nós vamos ter também ainda os polissacarídeos, certo? Que são muitas moléculas. E aí nós temos como exemplo o amido, certo? Que é produzido em células
vegetais, que quando ele é quebrado, ele libera muitas moléculas de glicose. Tem algum exemplo nas células animais? Tem. Por exemplo, o glicogênio. Quando nós nos alimentamos de algum produto rico em carboidratos, há uma liberação enorme de glicose na nossa corrente sanguínea. Então, um hormônio chamado insulina liberado lá pelo fígado, ele vai lá, capta essa glicose que está em excesso na corrente sanguínea, leva para o fígado e lá é feito um tipo de reação de anabolismo, ou seja, ele une todas essas moléculas de glicose e forma outra substância, um polissacarídeo chamado glicogênio, certo? E aí nós vamos ter os heterocídeos, que liberam óses e outros compostos inorgânicos. Para nós aqui, importante seria os holocídeos, certo? E aí nós vamos ter os disacarídeos, né, que é uma molécula de monossacarídeo unida a uma outra molécula de monossacarídeo. Nós temos aí um exemplo, a sacarose, né, que é uma glicose mais uma frutose, ou seja, a união de duas hexoses, né? Tá aqui o exemplo. E aí nós vamos ter o açúcar que a gente utiliza em casa. Por exemplo, é produzido a partir da cana-de-açúcar, certo? É uma sacarose, certo? Não existe apenas o açúcar da cana-de-açúcar, certo? Nós temos açúcar, por exemplo, feito nos países europeus, eles utilizam muito açúcar feito a partir da beterraba. Nós temos também a lactose, que é a junção de outros dois monossacarídeos, né? A glicose mais a galactose. Tá aí o exemplo mostrando onde nós temos lactose, no queijo, no leite, na manteiga, no iogurte, certo? Então, disacarídeo são exemplos de união de duas moléculas de monossacarídeos. Exemplos aí, nós temos a sacarose e a lactose. Temos outros? Temos. Temos, por exemplo, a maltose, que é a união de duas moléculas de glicose. Diferentemente desses dois, a maltose, ela não tem um sabor adocicado, certo? Um detalhe, né? Vocês estão vendo bem aqui, ó, um oxigênio e um oxigênio. Esses monossacarídeos, eles são unidos um ao outro por um tipo de ligação que nós chamamos de ligação glicosídica. Quando a gente for ver lá mais na frente, nas aulas posteriores, as proteínas, nós vamos ver que também tem uma ligaçãozinha com um nome especial. No caso, o que une um aminoácido ao outro é chamado de ligação peptídica, certo? Nesse caso aqui, o que une um monossacarídeo ao outro é uma ligação glicosídica, geralmente por um processo de hidrólise, certo? E aí os polissacarídeos, né, que apresentam centenas de monossacarídeos. Temos como exemplo aqui na nossa espécie o glicogênio, ó. O fígado aqui libera a insulina, certo? A insulina vai lá na corrente sanguínea, faz a captura dessas substâncias aqui, no caso da glicose, une uma molécula a outra, restabelece a taxa de glicose no sangue, deixa equilibrada, certo? Leva o glicogênio lá para o fígado. Professor, mas o que tem a ver o pâncreas aqui? É porque o pâncreas libera uma substância chamada glucagon que faz um efeito contrário. Se a insulina captura a glicose, o glicagon vai lá no fígado e diz assim, ó, tem que liberar a glicose, porque a taxa de glicose no sangue reduziu. O glucagon vai lá, adentra o fígado libera o glicogênio é quebrado e as moléculas de glicose são liberadas na corrente sanguínea, certo? Por isso que tem pessoas que sofrem de insulina, ou tipo 1 ou tipo 2. No caso da tipo 1, são aquelas que produzem uma quantidade insuficiente de insulina. Se ela tiver uma vida, uma alimentação de forma equilibrada, ela vai conseguir controlar. Agora, a tipo 2, ela precisa tomar insulina, certo? A quitina, como eu havia falado para vocês,
certo? Ó, tá aqui o exoesqueleto e o inseto saindo, né? Já que ele não cabe mais dentro desse exoesqueleto, e vai construir outro. Vai passar por um processo de equidise, né? Finalizar, e aí vai surgir um outro exoesqueleto com capacidade de comportar o corpo dele, já que está grande demais para isso daqui. O ácido hialurônico, muito utilizado, por exemplo, para tratamento capilar, certo? Nesse caso aqui, a função dele, certo? Por exemplo, a localização dele fica abaixo, aliás, fica na epiderme, certo? E funciona como exemplo, por exemplo, como isolante. E aí nós vamos ter outros que são largamente utilizados para outras funções, como é o caso da celulose, que é utilizada, por exemplo, para fazer papel, e o amido, né, que é utilizado, por exemplo, na nossa alimentação. Mas eles têm a mesma estrutura molecular, certo? E aí nós vamos passar questões. Primeira questão. Os animais retiram dos alimentos os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. E isso é um fato. Nós somos dependentes dos outros animais, principalmente, aliás, dos outros seres vivos, principalmente das plantas. Cada nutriente apresenta uma determinada finalidade. E aos glicídios pode ser atribuída a função de... Qual seria a letra correta aí? Função dos glicídios. Letra D. Ó, produzir anticorpos a gente sabe que não é, né? Participar na composição de hormônios sexuais, isso daí geralmente são os lipídios. Funcionar como isolante térmico, isso também aí é função dos lipídios. Proteger nosso corpo contra os impactos, também função dos lipídios, então a letra certa seria letra D, fornecer energia às células. Os glicídios são a principal fonte de energia das nossas células, certo? Segunda questão. Os glicídios são tradicionalmente classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Em relação a esse último, né, que são os polissacarídeos, destaca-se por ser formado pela união de centenas de monossacarídeos. Entre as alternativas a seguir, marque aquela em que se encontra um exemplo de polissacarídeo. Seria a letra E, celulose. A lactose é um disacarídeo, a glicose é um monossacarídeo, a sacarose é um disacarídeo e a frutose é um monossacarídeo. Então, letra E. 3. Os disacarídeos são glicídios formados pela junção de dois monossacarídeos, certo? A lactose, por exemplo, é formada pela união de... Né? Nós acabamos de ver no slide aí. Qual seria a resposta? Letra C. Uma molécula de glicose e outra de galactose. Quarta questão. O papel comum é formado basicamente pelo polissacarídeo mais abundante do planeta. Esse carboidrato nas células tem a seguinte função. Qual é a função da celulose nas células vegetais? Eu falei já aí no slide, viu? Letra. A resposta da quarta seria a letra C. Compor a estrutura da parede celular, certo? Quinta questão. As fibras musculares estriadas armazenam um carboidrato a partir do qual se obtém energia para a contração. Isso, por exemplo, nas nossas células, certo? Essa substância de reserva se encontra na forma de... Qual seria? Também falei já hoje,
né? Qual seria essa substância que se armazena nas células das fibras musculares estriadas? Seria a letra E, glicogênio. Não vamos esquecer. Plantas, celulose, células animais, glicogênio. Letra E. Sexta questão. As plantas e animais utilizam diversos componentes químicos na formação de partes importantes de seus organismos ou na construção de estruturas importantes em sua sobrevivência. A seguir estão citados alguns. O esqueleto externo dos insetos é composto de um polissacarídeo. Verdade? 2. As células vegetais possuem uma parede formada por polipeptídeos. 3. Os favos das colmeias são constituídos por lipídios. E 4. As unhas são impregnadas de polissacarídeos que as deixam rígidas e impermeáveis. Resposta certa seria a letra B, 1 e 3. Por que que 2 e 4 estão erradas? As células vegetais possuem uma parede formada por polipeptídeos. Não, ela possui uma parede formada por polissacarídeos. Certo? A quarta, as unhas são impregnadas de polissacarídeos. Não, elas são impregnadas de um monossacarídeo. Certo? Sétima questão. Complete as frases abaixo, marcando em seguida a opção em que contém as palavras corretas. Os carboidratos são bem chamados de açúcares, por exemplo, ou hidratos de carbono. São moléculas orgânicas que constituem a principal fonte de energia para os seres vivos. Com exceção do... Aí nós temos um, que seria um carboidrato que não é de origem vegetal, certo? Todos os carboidratos são de origem vegetal. E eles podem ser classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os apresentam átomos de carbono em suas moléculas e seus principais representantes são a glicose, frutose e, aí nesse caso, seria a letra B. Açúcares, o mel, que é o único carboidrato que não é produzido por vegetal, produzido por animais, no caso as abelhas, certo? Com exceção, aliás, continuando, né? O disacarídeos e polissacarídeos, aí os monossacarídeos apresentam átomos de carbono em sua molécula, seus principais representantes são a glicose, frutose e galactose. Oitava questão. Quanto aos carboidratos, assinale a alternativa incorreta. Os glicídios são classificados de acordo com o tamanho e organização de sua molécula em 3 grupos: monossacarídeo, oligosacarídeo e polissacarídeo. Os polissacarídeos compõem um grupo de glicídios cujas moléculas não apresentam sabor adocicado, embora sejam formados pela união de centenas ou mesmo milhares de monossacarídeos. C. Os disacarídeos são constituídos pela união de 2 monossacarídeos e seus representantes mais conhecidos são a celulose, a quitina e o glicogênio. A letra C está incorreta. Os principais representantes dos disacarídeos são a sacarose, a lactose e a maltose. O que é que a celulose, a quitina e o glicogênio são? Eles são polissacarídeos, certo? Nona questão. Os glicídios são as principais fontes de energia diária para os seres humanos e são classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. De acordo com o tamanho da molécula, polissacarídeos são polímeros de glicose constituídos fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, que desempenham diversas funções essenciais ao bom funcionamento do organismo. Os polissacarídeos são conhecidos
Os polissacarídeos mais conhecidos são o glicogênio, a celulose, o amido e a quitina. As funções atribuídas a essas moléculas são, respectivamente, no caso, a função do glicogênio seria de reserva. A celulose também de reserva ou estrutural? Seria estrutural. O amido seria uma reserva e a quitina estrutural. Então, a resposta certa, letra C. O glicogênio é uma substância de reserva de energia, por exemplo, do nosso organismo. A celulose tem função estrutural, porque compõe a parede celular das células vegetais. O amido é uma substância de reserva das células dos seres vivos, no caso das plantas. E a quitina compõe o exoesqueleto dos insetos. Então, função estrutural. 10ª questão. Os animais que constituem as folhas de um livro alimentam-se da celulose contida no papel. Em uma planta, a celulose é encontrada, aí vocês estão vendo, né, a charge. Que livro interessante. Blan, ele fechou e matou o inseto, né? É um livro que prende o leitor, literalmente, né? Prendeu o inseto dentro do livro. Então, onde é encontrada a celulose? Acabamos de falar na questão anterior. Encontrado na parede celular, certo? Letra B. Em todos os órgãos como componente da parede celular. A celulose ela apresenta função estrutural, certo?